A América Latina se comove com acontecimentos inexplicáveis que geram intriga, medo, desconfiança, mas, sobretudo, espanto. Curas maravilhosas, cadáveres que nunca se decompõem, pessoas que levam em seus corpos as chagas de Cristo, ou imagens religiosas que choram sangue, são fenômenos que ninguém consegue entender. Apesar da ciência ter avançado e continuar avançando no novo século, esses eventos que muitos chamam de milagres parecem não ter uma explicação lógica ou racional. Cada milagre mobiliza emocionalmente milhares de pessoas que se deixam dominar por suas paixões, modificam seu modo de viver e até perdem a razão por completo. Sou uma pessoa estigmatizada. Tenho as marcas de Jesus. Comecei a ver a Mãe Divina e depois Jesus. Então comecei a sentir uma dor fortíssima. Aos 6 anos de idade, vi o espírito que me acompanha. José Nicanor, te invoco e convoco para receber essa oração. Essa oferenda que eu vou realizar. Que saia tudo de impuro dessa matéria e entre o bem. Meu trabalho é curar muitas doenças através da água. As pessoas vêm, pegam e tomam a água. Ah, essa água cura, essa água me curou, essa água me curou. Então tomam um copo, se molham e se curam de tudo. Não tomem remédios, porque se tomarem remédios, não há cura. Que segredos há por trás desses fenômenos? Como são eleitos os transmissores e depositários de um milagre? São, como muitos fiéis creem, sinais divinos ou simplesmente consequências do autoconvencimento originado na fé? Decifrando milagres. Cidade do México. Na Cidade do México vive Elizabeth Sanches Garcia. Ela afirma ser um veículo do poder da Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo, que através dela cura doentes usando as mãos. Além disso, Elizabeth é parte de uma tradição enraizada na cristandade desde a Idade Média. Sou uma pessoa estigmatizada. Tenho as marcas de Jesus Cristo. Os estigmas são feridas que aparecem espontaneamente sempre em devotos católicos com um alto grau de religiosidade e devoção. Eles representam as feridas recebidas por Jesus Cristo em seu martírio na cruz. Podem ser nas mãos e nos pés, por causa das feridas dos pregos, e na cabeça, pelas feridas deixadas pela coroa de espinhos. A Igreja Católica reconhece uns 250 casos de santos que portavam estigmas, entre eles a São Francisco de Assis, Santa Catalina de Siena e, mais recentemente, São Pio de Pietrelcina. Elizabeth Sanches sempre foi uma devota católica. Desde muito pequena se entrega a um profundo misticismo. Minha vida foi muito bonita, muito normal, eu acho. Dona de casa, 4 filhos, um morreu aos 7 meses, todos homens. Quando seus filhos cresceram e abandonaram o lar materno, a religiosidade de Elizabeth aumentou ao ponto dela passar grande parte dos dias e das noites rezando. Até que finalmente, numa madrugada, enquanto rezava, viveu uma experiência que transformaria sua vida para sempre. Me sentia estranha, com uma sensação de uma coisa dentro especial. Não sabia o que era. Eu dormia profundamente e Elizabeth sempre ficava aqui fazendo suas orações. Comecei a sentir muito prazer, estranha. Comecei a escutar uma música especial e um cheiro, um aroma. Abri os olhos e pensei, acontece alguma coisa. Imediatamente esse altar começou a se iluminar. A iluminar, a iluminar, a iluminar, a iluminar, mas era uma luz que não cegava. Comecei a ver a Mãe Divina e depois Jesus. E eles foram se unindo aos poucos. E então eu senti uma dor fortíssima. Elizabeth estigmatizada. Chocada por sua visão mística, ela corre a seu marido em busca de ajuda. Acendi o abajur que tenho no quarto e vi que suas mãos estavam manchadas. Então eu perguntei, o que você fez? Eu disse, nada, nada. Eu pensei que ela tinha se ferido com alguma coisa
Levei ela para o banheiro, onde ela pôde ver seu corpo por completo. E aí ela desmaiou. Depois veio um médico que trouxe uma pessoa, fez os exames e me disse: os estigmas de Elizabeth são reais. O padre Guido Mazzotta, membro do órgão da Igreja Católica responsável pela avaliação da veracidade de supostos milagres, explica o significado dos estigmas. Os estigmas são gestos de amizade profunda, de empatia, de um crente ou de uma crente com a intenção salvadora de Jesus na cruz. Qual é a verdadeira causa da aparição dos estigmas? O que são essas misteriosas feridas? O estigma não é o tipo de coisa do além. É o poder do psiquismo sobre o organismo. É um fenômeno natural. Não conheço nenhum estigmatizado que tenha os estigmas onde devem, aqui. Segundo estudos científicos, a localização correta dos pregos na crucificação não é nas palmas das mãos, mas nos pulsos. Os estigmas que aparecem nos devotos católicos não coincidem com as feridas de Jesus Cristo, mas com a representação clássica delas, realizadas por artistas através dos séculos. Isso prova a origem psicológica dos estigmas. A cada 2 ou 3 meses, os estigmas de Elizabeth Sanches se abrem e sangram. Melhor fazer assim? Às vezes é muito e mancha tudo. Agora tá pouco. Os estigmas são um sinal sobrenatural? Qual é a relação entre esses estigmas e os supostos poderes de cura de Elizabeth? Existe alguma explicação científica para esse fenômeno? Ou estamos diante da presença de um prodígio místico existente desde a Idade Média? Bruxa dos paramilitares. Sofia del Guercio Grosso é a bruxa mais famosa da Colômbia. Eu domino tudo, o bem e o mal. Domino totalmente. Mas o mal ficou para trás no meu passado. Esotérica de nascença, desde criança, Sofia vê e interage com os espíritos dos mortos. Não me deixam dormir, me empurram, me sacodem, assobiam. São terríveis, eu vivo aterrorizada. Sofia afirma vir de uma longa linhagem de bruxas caribenhas, dotadas de poderes sobrenaturais e praticantes da magia iorubá, religião trazida pelos escravos africanos, que chegando na América se fundiu com a imagética católica e as religiões dos povos primitivos para dar origem ao candomblé. Sofia diz viver em contato permanente com um espírito que, através dela, faz curas de doentes e realiza outras proezas paranormais. Aos 6 anos de idade, visualizei o espírito que me acompanha. O espírito que acompanha Sofia é de José Nicanor de Las Mercedes Ochoa, o bruxo de Nirgua, o curandeiro mais popular da Venezuela. Esse é o espírito que invoco para a ajuda que dou às pessoas. Essa é a pessoa que faz a obra através da minha matéria. Sofia afirma que José Nicanor toma seu corpo e age através dele. No ponto de vista da psicologia, isso pode ter explicações diversas. Pode ser uma mentira, pode ser um sintoma de um transtorno maior, pode ser a ferramenta para poder conquistar um público. Tem de tudo aqui. Tem extraditados, traficantes, guerrilheiros, paramilitares. Eduardo José é um ex-paramilitar atualmente fora da ativa. Ele vive escondido, temendo uma possível vingança tanto de seus inimigos quanto de seus ex-companheiros de armas. Vivo mais tranquilo, mas sempre olhando para trás, para ver o inimigo. Mas vivo mais tranquilo, graças a Deus, ao meu Deus, e encontrei Dona Sofia del Guercio. E com a ajuda dela e de meu Deus, estou mais seguro. As rezas protetoras de Sofia são conhecidas também como blindagens. Por que são tão populares as blindagens de Sofia? E eu vivo desses trabalhos, do que eles valem. Porque eles me dão 100 milhões, uma casa aqui, um apartamento ali. Porque a cura, o dom natural que Nicanor implantou em mim não tem preço. Além das blindagens protetoras tão bem cotadas, Sofia utiliza os poderes de José Nicanor para realizar curas de doentes, pelas quais não pede nada de material em troca.
A cura não tem custo, não cobro, só se você, por agradecimento, estando livre dos seus males, queira me dar alguma coisa. Para onde vamos depois de mortos? É possível se comunicar com o além? Pode o espírito de um morto tomar um corpo e atuar através dele? Qual é a origem das misteriosas habilidades de Sofia? Elizabeth estigmatizada. Elizabeth Sanches, a estigmatizada do México, recebe em sua casa grande quantidade de doentes que buscam cura. A princípio, Elizabeth escondia seus estigmas, mas atualmente os mostra em público. Dessas pessoas que ostentam muito ou então exibem muito seus estigmas, podemos duvidar. Aliás, devemos duvidar. Pessoas em situações desesperadoras, com doenças incuráveis ou impossíveis de se diagnosticar, por não receberem soluções por parte da medicina tradicional, põem suas esperanças na existência de milagres. E Elizabeth se oferece para interceder diante da Virgem Maria e de Jesus Cristo para obtê-los. Para os fiéis, a presença dos estigmas é prova suficiente da relação direta entre ela e os seres divinos. A igreja não me diz nada. Absolutamente nada. Nem eles vêm a mim, nem eu vou a eles. Eu respeito os padres. E como disse a eles, espero que vocês também me respeitem. Apesar da resistência da igreja em confirmar os estigmas de Elizabeth, milhares continuam recorrendo a ela em busca de cura, como no caso da jovem Anaí. Eu comecei a me sentir mal. Tomava banho e os meus cabelos caíam. Depois eu comecei com muitos vômitos à toa. Depois começaram a aparecer hematomas aqui e aqui, bem aqui, e também nos cotovelos, nos dedos, nos joelhos. Numa semana eu perdi 7 quilos. Então, minha tia falou com o meu pai e eles me levaram para a emergência do hospital. Depois de sofrer com febre alta, Anaí acabou internada na terapia intensiva. Aí meu pai disse que quando foi me ver eu estava com um respirador artificial. Estava com sondas e ele disse que não era mais eu, que eu estava morta. Em estado de desespero, o pai de Anaí soube de Elizabeth Sanches através de um programa de televisão e decidiu contatá-la. Elizabeth começou a interceder por Anaí. A irmã Elizabeth disse que falava com a Virgem e que ela dizia que eu ficaria bem. Poucos dias depois de ter começado a ser atendida por Elizabeth, o estado de saúde de Anaí começou a ser revertido sem nenhuma explicação aparente. Todos começaram a dizer que eu era um milagre. Então eu falei com o meu pai e ele disse que sim, que eu era mesmo um milagre, porque Deus não me levou. E aqui estou eu. É uma coisa que eu agradeço a Deus, a Virgem e a irmã Elizabeth, porque ela intercedeu por mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo e da Divina Mãe, peço que abençoe a sua filha. Amém, 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 amém. Atualmente, a Igreja Católica hesita em admitir a existência de milagres, enfatizando o poder da sugestão. Geralmente, se uma pessoa acredita que está se tratando com um bom médico, os resultados curiosamente são importantes. Talvez porque a própria pessoa, através da mente, vai preparando sua própria cura. Se entende perfeitamente que essa sugestão, ela parte da pessoa que se permite receber um benefício, mesmo que o outro seja uma fraude. Qual é a explicação para curas como essa? Por que existem doenças que aparecem sem motivo e desaparecem da mesma forma, desconcertando os médicos? Será essa a prova da existência dos milagres nos tempos em que vivemos? Ou por acaso a mente humana é tão poderosa que através da sugestão cura o corpo de graves doenças? Poderia estar também no poder da mente humana a origem dos estigmas de Elizabeth? Que respostas poderiam surgir após uma série de exames científicos? Decifrando milagres. Decifrando milagres. Na capital colombiana, Sofia del Guercio realiza curas de doentes invocando o espírito de Nicanor Ochoa.
Mas a atividade que a tornou famosa é a proteção contra a magia negra. Sofia é especialista em feitiços de defesa, também conhecidos como cruzamentos ou blindagens. Ela se prepara para receber um de seus clientes. Eu estou tomando rum feito de cana pelo irmão José de Nicanor. Eu brindo com ele, bebo com ele, preparando-me para ir ao trabalho. Estou preparada. Agora só falta esperar e fazer um bom trabalho. Sofia recebe em sua casa um paciente para uma blindagem espiritual. O paciente não revela sua identidade devido à natureza de seus negócios. Conheci Sofia por acaso. Eu a conheci por telefone. Sem saber nada de mim, ela disse coisas que eu não havia dito nem a ela, nem a ninguém. Tá vendo? Olha! Venho aqui na Sofia para fazer uma blindagem. As blindagens são feitiços realizados para proteger a pessoa de todo o mal que possa ser enviado por bruxos, feiticeiros ou magos. Esses males podem ser desde doenças inexplicáveis até acidentes e todo tipo de mortes violentas. Para uma blindagem, ou seja, cruzar uma pessoa, tenho que despí-la, limpá-la, deitá-la, ou seja, deixá-la em branco, com uma energia bonita. A blindagem começa com a realização de uma tatuagem com tinta especialmente benzida. Sofia usa o sinal da cruz, símbolo universal de proteção para os cristãos. O passo seguinte é um banho purificador com várias essências e limão para limpar a pessoa das más energias e de vibrações negativas. Acredite em mim, que com esses elementos e essas bênçãos, eu te protejo. Assim seja. Que seja assim. Amém. Qual é o fundamento da fé que os clientes depositam em Sofia? Uma das características fundamentais desse tipo de bruxas é seu carisma. A confiança que mostram na infalibilidade de seus trabalhos é transmitida aos clientes, reforçando suas estruturas de autoconfiança. É uma pessoa que pode ter outro tipo de transtorno que não inclua os delírios como sintoma e inclua, por exemplo, o fato de ser uma pessoa muito sedutora. Dentro de seu quadro de transtorno, uma pessoa muito carismática que pode conquistar um público e pode fingir ter um delírio. E aí sim, por quê? Porque a maneira como se veste, a maneira como age, seu pensamento, tem a finalidade de conquistar justamente esse público. Os trabalhos praticados por Sofia despertam todo tipo de dúvidas. É possível provocar um dano através da bruxaria? Podem aparecer doenças provocadas pela magia negra? Ou seriam tanto as doenças quanto a proteção contra elas produtos da convicção dos praticantes dessas artes obscuras? É ver para crer. Existe o bem e existe o mal. Há pessoas que se dedicam e que fazem o mal. Eu, pelo menos, trabalho para vencer todo o mal. O ritual de blindagem continua com o traçado de símbolos cristãos em pólvora, que depois é acendida para espantar os maus espíritos. Saia em nome de Deus as coisas impuras e negativas dessa matéria. E entre o bem, como entrou Jesus Cristo na Santa Casa de Jerusalém. A etapa final do ritual é o cruzamento propriamente dito. O paciente é estendido no chão em forma de cruz e velado, enquanto Sofia realiza suas rezas a José Nicanor Ochoa. Irmão José Nicanor de las Mercedes Ochoa, eu te invoco nessa hora santa para que interceda entre os espíritos. Existe vida após a morte? É possível que o espírito de um morto atue através do corpo de uma pessoa viva? Ou tudo isso seria produto de uma disfunção de personalidade ou de uma patologia psiquiátrica? Sofia se submeterá a vários exames psicológicos para comprová-lo. Manancial Sagrado.
No lado oeste da Cordilheira Leste colombiana existe um manancial que atrai grande quantidade de fiéis pelo poder de cura de sua água. Lá, o irmão Agapito divide esse líquido milagroso que, segundo ele, tem o poder de curar todos os tipos de doenças. As pessoas vêm, pegam e tomam a água. Ah, essa água cura, essa água me curou, essa água me curou. Então tomam um copo, se molham e elas acabam se curando. Se curam de tudo. Ao longo da história, são numerosas as aparições de mananciais sagrados, fontes naturais com características aparentemente mágicas ou milagrosas. Alguns são visitados por milhões de fiéis por ano e registram grande quantidade de curas, certificadas pelos médicos, como o de Lourdes, na França. Agapito vive com sua mulher no distrito de Cundinamarca. Ele diz ter recebido seus poderes curadores de um tal irmão Gregório, que afirmava ser uma reencarnação de Jesus Cristo. O que eu faço é trabalhar com a comunidade, exercitar a cura, curar muitas doenças das pessoas através da água. Já que para muitas pessoas a medicina não consegue dar uma resposta, a promessa de uma cura milagrosa gera sempre grande interesse para idosos e doentes a quem a ciência não pôde oferecer uma solução. Eu vim através de uma amiga que me convidou ao Alto da Cruz. A fé é o que mais temos em nós, a fé. Nós temos fé em Agapito. E vamos lá ao manancial para trazer a água e tomar como ele nos indica. Já estava cansado de tomar comprimidos indicados pelos médicos e pude descansar disso. Os seguidores do irmão Agapito geralmente chegam ao manancial em estado de desespero, depois de terem passado por uma infinidade de tratamentos médicos. O fiel não reflete sobre o que ele está fazendo, a quem realmente ele está se entregando. Essa água é uma beleza. Eu tinha muitas dores e agora eu não sinto nada. Me sinto aliviada. A água é muito limpa, eu a trato com muito respeito em casa. De manhã passo nos olhos, tomo um pouco, com muito respeito. Sem desperdiçá-la nem deixar que caia nada. Todas as sextas-feiras, Agapito reúne seus seguidores diante do manancial para passar sua mensagem. Este lugar é um lugar sagrado. Há irmãos que se curaram aqui de diabetes, de úlceras, de câncer, de muitas epidemias. Em geral, os curandeiros se eximem das responsabilidades que possam surgir, dizendo a seus pacientes que não larguem seus tratamentos médicos. Mas esse não é o caso do irmão Agapito. Com relação a isso, ele é intransigente. Agapito exige que seus seguidores abandonem todo o contato com a medicina tradicional. A toda pessoa que vem pedir tratamento, eu peço que não tome medicamentos. Porque se tomar, não há cura. Se eu largo o tratamento tradicional, eu posso ficar muito mal. Agora, esses curandeiros, esses fazedores de milagres, quando são investigados, sempre resultam em fraude. Não existe uma única prova contundente que isso seja real. Alguns dirigentes religiosos efetivamente manipulam a boa-fé dos seus fiéis. Deus vai fazer o milagre sempre e quando você fizer tal coisa. Efetivamente, os fiéis do irmão Agapito abandonam todos os remédios e tratamentos para tomarem exclusivamente a água do manancial sagrado. A ciência médica vai acabar, mas temos esse presente lindo que é esse líquido que vemos aqui. Venham aqui e terão a cura. Eu sofria de diabetes, hipertensão, coração e todos os dias eu tomava 6 ou 8 comprimidos, sabe? E acontece que com o poder de Cristo eu vim aqui e logo de início o Dom Agapito pediu para eu não tomar remédios. Eu não voltei a tomar mais nenhum comprimido e bendito seja Deus. Chega um paciente e eu digo, por favor, nada de comprimidos, nada de remédios, nada, só com a água.
Me parece inadequado que um paciente abandone um tratamento alopático. Isso é trocar um medicamento certo por um tratamento alternativo para a cura de uma doença. É diferente de um paciente com uma gripe simples que toma alguma coisa que uma pessoa que não seja médica mande ele tomar, porque não acontece nada. A possibilidade que se complique é muito pequena. Mas um paciente que tem uma doença devastadora, uma doença de alto custo, como chamamos aqui, como câncer, AIDS, hepatite, algum processo infeccioso, uma doença neurológica, uma doença cardiovascular, é fundamental que nunca deixe de seguir o tratamento prescrito pelo seu médico. O geólogo Edgar Erazo vai examinar o manancial de agapito para comprovar qualquer característica especial que possa ser transmitida à água a partir dos minerais que se encontram em seu percurso pela montanha. No seu ciclo geológico, a água precipita na parte alta. Falamos do páramo de Sumapaz. Ela se infiltra no solo, e essa formação geológica permitida pela permeabilidade gera esse tipo de afloramentos nessa vertente da cordilheira. A água, por natureza, é limpa. Vamos pegar uma amostra para ver. Ela mantém a mesma cor do papel universal, o que significa que ela tem um pH neutro. Ela é inodora e ela é incolor. Mas eu não vou provar, eu quero olhar para ver o conteúdo mineralógico ou se tem algum conteúdo orgânico que possa afetar a saúde. Eu não vou tomar. Vou fazer as amostras de laboratório para esclarecer quais são os conteúdos patógenos que possam afetar a saúde humana. É possível se curar de graves doenças bebendo exclusivamente água? Submeteremos a água do manancial a diferentes testes científicos para determinar sua composição. Haverá algo de especial nela que dá poderes de cura? O intitulado irmão Agapito terá razão? Decifrando milagres. Decifrando milagres. O manancial sagrado colombiano atrai grande quantidade de fiéis em busca de cura. O irmão Agapito os convence a abandonar seus tratamentos médicos convencionais, ignorando as consequências que isso pode gerar. Não tenho medo de dizer às pessoas que deixem a medicina porque ela não vai curá-las, não vai curá-las. Carmenza Patrícia Bernal Perdomo chegou ao manancial sagrado acompanhando um parente doente e lá encontrou alívio para um problema médico que a afetava. Eu tinha glaucoma. O oftalmologista me fez passar por vários aparelhos e eu disse: eu já fui ao optometrista, ele me receitou óculos e não me sinto bem. O glaucoma é uma doença dos olhos que se caracteriza pela perda progressiva das fibras nervosas da retina e mudanças no aspecto do nervo óptico. Para tratá-la, são utilizados remédios em forma de colírio que reduzem a pressão ocular. Na primeira vez que vim, ele me passou o dedo no olho e só isso foi como se me dessem uma injeção. E eu senti um alívio. Pode-se curar uma doença como o glaucoma exclusivamente com a aplicação de água? Ou o alívio experimentado por Carmenza seria uma diminuição passageira na sua pressão ocular interna? Carmenza se submete a exames optométricos para comprovar seu estado de saúde. O que acontece é que com isso eu vejo a letra. Tá bom. A pressão ocular diminuiu, o que explicaria o alívio de Carmenza, mas sua perda de visão continua. Há pacientes que não voltam à consulta porque acreditam que estão muito bem e que só porque checaram a pressão do olho e ela estava bem, eles estão bem dos olhos. Mas o que acontece é que o glaucoma, mesmo com uma boa pressão, degenera o seu campo visual. Se um paciente é diagnosticado com glaucoma e não o trata, ele pode perder a visão, pode ficar completamente cego. O alívio que Carmenza sente em seus sintomas pode ser por um efeito placebo gerado pela água do manancial sagrado do irmão Agapito. As amostras de água obtidas pelo geólogo são submetidas a testes de microbiologia para determinar qualquer presença de micro-organismos nocivos à saúde, além de qualquer outra característica especial que o manancial possa apresentar.
Podemos determinar que a água que chegou para nós não tem micro-organismos e por isso não causa nenhum dano. Pode ser bebida e ser consumida sem nenhum problema. A água do manancial é potável, não contém contaminantes nem patógenos, portanto é perfeitamente boa para consumo humano. Por outro lado, não se observa característica alguma que indique que a água possua propriedades curativas especiais. Até o momento, o manancial sagrado do irmão Agapito não tem curas milagrosas adequadamente registradas. De qualquer modo, os fiéis continuam recorrendo a ele. Quando não encontram respostas na medicina tradicional, eles a abandonam e se entregam à fé. Elizabeth estigmatizada. Elizabeth Sanches, a estigmatizada do México, afirma curar doentes usando somente as mãos, canalizando através de seu corpo o poder milagroso da Virgem Maria e de seu filho, Jesus Cristo. Uma das curas aparentemente milagrosas realizadas por Elizabeth é a do menino Lúcio Emiliano, que com apenas 2 anos de idade começou a exibir uma série de sintomas graves que levaram seus pais a interná-lo com urgência num hospital. Tiraram sangue dele e começaram a furá-lo de todos os lados. Ele teve que enfrentar muitos médicos e enfermeiras desde muito pequeno. Fizeram uma punção lombar e só me perguntaram: você é a mãe do Emiliano? E eu disse sim. E aí me disseram: já sabemos o que seu filho tem. Ele tem leucemia. E eu disse: a doença está muito avançada? E aí me disseram: não, senhora, aqui não se trata de saber se está avançada. Ele tem câncer e ponto final. Então, o meu mundo caiu porque normalmente sabemos que o câncer é sinônimo de morte. Emiliano, com sua pouca idade, começou os difíceis tratamentos para combater o câncer. Tinha dias em que faziam quimioterapia até 3 vezes por dia. Ele tinha todas as veias arrebentadas. Já não tinha mais lugar onde furarem. E eu dizia para o seu bem. E ele me dizia: não, você deixa eles me machucarem. Saindo da radioterapia, a gente não tinha trégua para fazer nada por ele. Foi aí que eu soube da senhora Elizabeth. As pessoas vivem a incerteza. Vivem sempre no medo do que possa acontecer. E quando têm uma preocupação ou entram em uma crise que não podem resolver, pedem a intervenção de algo mais. Um milagre muda a relação. Passa você da angústia à segurança. O desespero gerado por uma doença terminal leva as pessoas a se entregarem a soluções milagrosas e nelas entra em jogo a fé que o doente tem no administrador do suposto milagre. Ao mesmo tempo, a fé depositada pelos doentes nos poderes do curandeiro poderiam ativar processos cerebrais positivos que ajudariam a reverter seu problema de saúde. Bruxa dos paramilitares. Sofia del Guercio, a bruxa mais famosa da Colômbia, dedica sua prática esotérica à realização de feitiços protetores e à cura. Existem pessoas capazes de se comunicarem com os espíritos? Ou a visão de um plano sobrenatural seria o sinal de uma desordem de conduta ou uma patologia mental? Qual é a verdadeira origem das visões de Sofia? As pessoas que buscam viver uma alteração de personalidade, seja através de substâncias ou através de um ritual, jamais o fazem sozinhas. É para fazerem parte de um grupo, para identificarem-se com ele. E, naquele momento, esse personagem atrai toda a atenção do grupo. Trabalho para o bem, para a limpeza, para as coisas positivas, para ajudar. Além de seus feitiços protetores, Sofia é muito procurada por doentes terminais ou desenganados por causa de seus supostos poderes de cura. Uma de suas pacientes é Marta Lúcia Rodeno Acosta. Marta Lúcia, durante muito tempo, tentou de todos os modos engravidar, mas parecia impossível. Por fim, ela recebeu um diagnóstico que destruiu totalmente suas esperanças. Eu fui ao ginecologista porque não conseguia ter um bebê. O médico me disse que eu podia ter um tumor maligno. Disseram que eu tinha que tirar o útero, fazer uma esterectomia. Eu senti que meu mundo tinha caído porque eu queria ter um filho.
Aí me recomendaram que eu fosse a Dona Sofia. Primeiro ela fez uma limpeza porque me disse que não era um câncer normal, que tinham feito um trabalho. Sofia faz diferença entre as doenças comuns, contra as quais ela não pode fazer nada, e as geradas pelos malefícios ou trabalhos. São essas que o espírito de José Nicanor cura através de seu corpo. Tudo é possível desde que sejam doenças adquiridas por coisas obscuras, maléficas, ou seja, por trabalhos. Porque se a doença se desenvolveu normalmente pelo organismo, não há nada a fazer. Na consulta médica seguinte, Marta recebeu a notícia de que seu câncer tinha desaparecido sem nenhuma explicação lógica. Eu só fiz o tratamento com a Dona Sofia. Não fiz nada mais depois disso. Hoje eu tenho o meu filho, de 12 anos, o Luiz Henrique. Saudável, bonito, graças a Dona Sofia e a Deus. É incrível. Mas, através da minha matéria, José Nicanor fez grandes obras. O câncer continua sendo uma das doenças mais enigmáticas para as ciências médicas. Há estudos que relacionam sua aparição com questões psicossomáticas e anímicas. Sendo assim, é possível que um tratamento baseado na fé tenha melhores resultados que a radiação ou a quimioterapia? Marta encontrou em seu tratamento com Sofia os resultados que a medicina não pôde lhe oferecer. Decifrando milagres. Decifrando milagres. A crença na vida depois da morte foi o que diferenciou os primeiros seres humanos de seus antepassados pré-históricos. Desde o princípio dos tempos, o homem buscou respostas sobre a existência da alma e do além. Sofia del Guercio afirma ter contato com os espíritos dos mortos. Estamos diante de uma verdadeira médium? Ou por acaso Sofia sofre de uma desordem psicológica que provoca visões? Sofia concordou em passar por uma consulta psicológica para verificar seu estado de saúde mental. O psicólogo clínico Edgar Leon Lozano fará uma entrevista e uma série de testes de personalidade com ela. Sofia, por favor, me conta desde quando você faz esse trabalho que você faz hoje? Acho que faz uns 35 anos. Uns 35 anos. Nesse trabalho, sim. Você se lembra da primeira vez em que você experimentou, que você viveu esse tipo de aparição? Desde muito pequena. Psiquiatras, psicólogos, neurologistas, psicanalistas, gurus, bruxos, curandeiros, de consultório em consultório diziam que a menina era louca. Depois de tentar todos os tipos de tratamento, Sofia chegou ao que se chama de estado de saturação terapêutica, que torna impossível que qualquer tratamento funcione. A interação com os espíritos se transformou em sua realidade cotidiana e também em seu trabalho. De qualquer forma, as invocações ao espírito de José Nicanor Ochoa não são sempre situações agradáveis para Sofia. Meu Deus, quando invoco com força, o espírito chega com força. Ele chega. É aterrorizante. De alguma maneira, a possui e você começa a agir como ele. Você fica consciente? Não fico consciente. Quando começa, não. Você perde a sua consciência. Eu apago. Depois de uma longa entrevista e da realização de vários testes, o psicólogo Edgar Lozano tira suas próprias conclusões sobre a situação de Sofia. Sofia é uma mulher de 60 anos que passou toda a sua vida, praticamente desde que nasceu, na infância, num sistema de aprendizagem que a levou pelo caminho do pensamento mágico. Isso desenvolveu uma desordem de personalidade que se manifesta no fato de seu trabalho fundamentalmente girar ao redor do que dá significado a ela, que é o esoterismo, para dar um nome para o pensamento mágico. Curiosamente, o reforço social a seu favor faz com que ela se convença cada dia mais que o que ela pensa, o que sente, o que faz é correto e é verdadeiro. Por várias questões traumáticas de sua infância, Sofia se refugiou no pensamento mágico. O sucesso obtido em seu trabalho de bruxa só fez reforçar essa ideia. Então, por que motivo os pacientes de Sofia, como Marta, se curam?
A mente humana é tão poderosa que faz desaparecer um câncer somente através do poder da fé? Elizabeth estigmatizada. Com o filho diagnosticado de um câncer terminal, Rebecca Carranza pediu ajuda de Elizabeth Sanches, a estigmatizada do México, buscando seus poderes de cura. Ela me disse que eu não me preocupasse, que estaria tudo bem. Fez uma oração, pegou a cabeça dele, e quando pegou a cabeça dele, ele quis sair. E eu vi porque ele tinha medo. Então ele me disse, senti como se Deus tivesse falado comigo. E aí eu voltei a ter fé. Voltei a ter fé porque eu já havia perdido. Uma pessoa teria que ter uma vida particularmente especial para poder curar outra. Teria que estar cheia de luz para dar a luz a outra pessoa. O interessante é que essa senhora começa a ter atitudes raras, como pintar o cabelo de ruivo para chamar a atenção, se vestir com uma túnica particular para chamar a atenção e, evidentemente, vai conseguindo ter um negócio onde muita gente vai pedir que ela faça supostas curas, ponha as mãos, em troca de uma doação que às vezes pode ser bem grande. Depois de ter sido atendido várias vezes por Elizabeth, a doença de Emiliano cedeu até desaparecer. Os médicos não deram nenhuma explicação científica plausível. Ele está, graças a Deus, muito bem. O oncologista disse na última consulta, é surpreendente ver como um menino a quem eu dei tão poucas possibilidades de vida esteja agora tão cheio de vida. Ele me pede para continuar indo e me diz que quer vê-la. E eu pergunto por quê. E ele diz que ela lhe dá muita energia. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Hoje eu sei, e estou completamente segura, graças à intervenção de Elizabeth Sanches, com Nossa Senhora, meu filho é para mim um milagre de vida. Vem cá, me dá um abraço. Deus te abençoe. Vai com Deus. Apesar da desconfiança da igreja e da perplexidade dos médicos, Emiliano obteve seu milagre. Geralmente, essas curas misteriosas ocorrem em doenças igualmente inexplicáveis. De qualquer forma, acabam não comprovando a origem dos estigmas de Elizabeth Sanches. Eles seriam produto de uma somatização provocada por seu misticismo exagerado ou acaso seriam lesões auto-infligidas para perpetrar uma fraude? Ou seria Elizabeth uma verdadeira eleita por Deus? Decifrando milagres. Decifrando milagres. Ao longo da história apareceram vários casos de portadores de estigmas. As explicações para tais fenômenos são várias: doenças da pele, autoagressões, somatizações provocadas por delírios místicos e, em alguns casos, fraudes elaboradas. Elizabeth aceita se submeter à análise clínica para comprová-lo. Há quanto tempo começaram a aparecer as suas lesões? Há uns 9 anos, num 6 de maio. Elas causam dor? Claro que sim. Diferente das feridas comuns, os estigmas não cicatrizam, mas não infeccionam. Geralmente se abrem por períodos intermitentes nas pessoas para logo voltarem a fechar. Então vamos examinar as lesões. Vamos tirar uma pequena amostra e eu vou tentar não te machucar, tá? Qualquer dor, me diga imediatamente. Acho que é aqui no meio, né? É aí, exatamente aí. Essa forma que ela toma em você aparece assim, sozinha? Sim, se abre. Se abre.
E abre assim todos os dias, todos os dias. Então eu deixo assim. E você, então, sabe o que a desencadeia? Sei. O que é? A oração. A doutora Michelle Roa tira amostras de sangue das feridas de Elizabeth para analisá-las. Essa área é muito sensível, não é? É sim, muito, muito. Até saem lágrimas dos olhos. A conclusão do exame médico é de que ela está saudável, estável, não tem nenhuma outra alteração clínica devido ao que ocorre, ao sangramento que ocorre. Essas lesões têm um sangue que está completamente seco e fizemos uma raspagem. E o resultado dessas amostras que coletamos foi que elas efetivamente são restos de sangue. O sangue das feridas é de Elizabeth. Suas feridas são reais. Só não é possível explicar cientificamente o motivo de sua aparição. A única maneira de verificar como essas feridas evoluem é estar vigiando de maneira constante, pelo menos uma vez por semana, eu acho. A origem das feridas de Elizabeth Sanches continua sendo um mistério, como as de todos os estigmatizados ao longo da história que levaram o segredo de seus estigmas para o túmulo. Elizabeth, Sofia e Agapito, com suas curas e milagres, são representantes de crenças milenares profundamente arraigadas na consciência do ser humano. Desde que nossos antepassados caminharam pela primeira vez erguidos sobre a face da Terra, começaram a se perguntar sobre a vida, a morte e a existência do sobrenatural. Somente nos últimos 2 séculos, a ciência conseguiu fazer prevalecer sua interpretação racional da realidade, mas através de suas fendas se filtram as crenças que nos acompanharam durante milhares de anos. Crenças num mundo cheio de magia, seres sobrenaturais, espíritos e milagres. Milagres que, longe de esgotarem-se na era da razão, ressurgem cada vez com mais força, desafiando-nos a decifrá-los. Decifrando Milagres.